treta do cenário da cultura pop na atualidade é se o cinema vai sobreviver pós-pandemia. Caraca, não aguento. Eu já tô falando disso, Cássio, né? Eu fiz alguns vídeos sobre esse assunto aí. Parece que eu tô querendo bater na tecla, parece que eu tô querendo martelar. Tu já acabou e reviveu o cinema prego. umas 5 vezes. Exatamente, mas a gente tem que analisar um cenário como um todo. É porque a Disney, né, essa que é a maior empresa do mercado de entretenimento da cultura pop aí, que é dona de Pixar, dona de Marvel, dona de Star Wars, dona de tudo, né, dona das animações. Não, acho que o cenário infantil, a Disney é dona, no fim das contas, assim. Não é à toa que teve todo o negócio aí de será que era ou não formação de monopólio quando... né? Mas passou. Surgiu uma notícia de que foi criada uma divisão de mídia e entretenimento dentro da Disney. E essa divisão específica, ela vai ser responsável por decidir se os conteúdos vão pro cinema ou vão sair no streaming, no Disney Plus. E a ideia é que muitos dos conteúdos não saiam no cinema e saiam principalmente pro Disney Plus. O streaming tá sendo o grande foco da Disney no momento, né? É difícil até a gente dizer o que é de fato que vai acontecer, porque essa foi a primeira comunicação que teve em relação a isso, mas a Disney vai ter outras 2 conferências mais voltadas para investidores e tudo mais, que vão ser lá em dezembro, então a gente deve ter notícias mais sólidas em relação a isso, mas o que foi falado é que existe de fato essa divisão que foi criada para isso, e que agora eles estão indo de conteúdo em conteúdo e tentando entender lá dentro se é melhor lançar no Disney Plus, no Hulu, seja lá onde for, ou nos cinemas. E aí eles falam aquela coisa de que a gente está muito focado no consumidor e o que é que o consumidor prefere. Não sei se eles estão de fato focados aí só no consumidor, ou se eles estão tentando até colocar talvez uma tendência de maneira acelerada dentro do mercado, porque a gente já falou aqui várias vezes, né, Juras, que quando os filmes são lançados no cinema, tem um percentual que vai pra Disney e tem um percentual que vai pros cinemas. E quando é lançado no Disney Plus, vai tudo pra Disney, né? 100%. Na verdade, existem outros pormenores aí, né? Porque se a gente colocar o que é de bônus e o que é de ônus de um estúdio lançar um filme no cinema, se questiona muito. Aliás, não é de agora, né? Há alguns anos se questionava bastante, porque os filmes estão ficando cada vez mais caros. Um filme de 200 milhões, ele gasta pelo menos a metade desse orçamento em marketing, então é a mais, né? Então ele gasta 200 milhões, ele sai por 300 milhões um filme tipo um Vingadores desse da vida, em termos de marketing que tem que ser investido, muita grana pra vender, né? Pra comprar propaganda ao redor do mundo e pra distribuir esse filme mundialmente. Então é um custo muito alto que se tem pra lançar um filme no cinema, pra lançar e ainda ter uma divisão de ingresso. Então quando o filme lá, quando sai aquela notícia, no primeiro fim de semana o filme faturou 500 milhões, que baita sucesso. Foi sucesso, mas 250 milhões foi pro estúdio, 250 milhões pro cinema. Então não é tão assim, sabe? Não, essa grana, esse dinheiro todo que se fala aí, não é tão verdade que vai tudo pro bolso do estúdio, sabe? E tem outro ponto que eles estão tentando inchar um pouco mais o catálogo do próprio Disney Plus, né? Porque não tem tanto conteúdo novo assim, tanta coisa. É um serviço de streaming muito recente. Sim, eles estão com muitos assinantes e tal, principalmente por momentos pontuais aí. Mulan, recentemente, foi uma coisa que acabou levando muita gente a assinar a Disney Plus. O próprio trailer né? de WandaVision foi né, um grande barulho. Mandalorian é muito forte. Então, assim, eles ainda estão tentando construir o catálogo. Não é como a Netflix que a gente liga e que já tá lá tudo de anos que eles estão construindo, investindo bilhões e bilhões por ano em conteúdo original. Mas nesse anúncio que chegou até a gente, ficou claro que os executivos da Disney estão planejando lançar conteúdo original uma vez por semana. Ele inclusive falou em entrevista assim, a gente tá querendo lançar aí entre as nossas marcas, que tem Pixar, Star Wars, Vingadores, tudo, né? Marvel no geral. Sim. Eles estão planejando fazer uma coisa nova uma vez por semana.
Então, cara, faz as contas em cima disso aí. É muito conteúdo, muito conteúdo. E eu acho, Juras, que a gente não tem como ficar fingindo ainda que as coisas não vão mudar, porque sim, elas vão. Elas já iam mudar de qualquer maneira. Existe o que vai ser o futuro de Hollywood, o futuro dos blockbusters, o futuro dessa indústria como um todo. E eu acho que esse período que a gente tá passando agora, ele não criou isso, mas ele deu uma acelerada, sabe? É tipo o mercado de home office, que eventualmente todo mundo ia descobrir que dava pra fazer as coisas remoto, mas agora todo mundo foi obrigado a descobrir imediatamente, ao mesmo tempo que o resto do mundo, e, né? A gente sabe que não vai voltar atrás do mesmo jeito. Tem várias empresas que não vão deixar de lado o home office e a gente tá encarando agora uma grande mudança nessa indústria de produções cinematográficas. Como a gente já vinha encarando há um tempão com as novidades nas séries, que estão cada vez, assim, com um escopo maior, coisas mais espetaculares. Teve o advento aí de Game of Thrones. Então, essas mudanças, elas já estavam ocorrendo desde o surgimento da Netflix, e agora a gente chega aqui em uma coisa que é uma bomba. E quando tem uma bomba dessa, não dá exatamente pra voltar como era há 2 anos atrás. Não funciona assim. Não tem como voltar. Tem um artigo da IndieWire que é muito interessante, que eles estavam falando assim, que se considera o cinema um lugar religioso quase, sabe? Um lugar sagrado, né? Um ritual, né? De você ter o contato com o filme numa tela grande e tudo. É um negócio semi-religioso. E esse anúncio da Disney é como se a Disney agora fosse agnóstica, entendeu? Ela não acreditasse mais tanto nesse negócio que é intocável, que o cinema tem que ser priorizado. Não vai ser isso, o mercado já mudou. Não é que o mercado está mudando, o mercado já mudou, a cabeça já está diferente. O cinema não vai ser prioridade. O cinema vai acabar? Não vai acabar. Mas ele vai deixar de ser aquela primeira instância. Porque se você considerar, Kátia, o cinema, ele deixa o filme refém por 3 meses. É um contrato que é feito assim de quando o cara vai lançar, ele 3 meses obrigatório, ele tem que ficar dentro do cinema. E aí o estúdio, que muitas vezes, quando ele lança um filme, ele tem 2 ou 3 semanas de grande lucro, grande bilheteria, muita gente indo, de procura, exato. E aí às vezes o filme cai, fica lá escondidinho, mas ele ainda tem que ficar por obrigação 3 meses ali disponível pro cinema, e essa é uma janela muito grande, porque os estúdios eles estão querendo aproveitar, e em termos de marketing, é muito interessante você pensar o quê? Fazer o grande marketing pro cinema, mas imagina se daqui 2 semanas esse filme já estivesse no streaming. Então ele aproveita o marketing que foi feito no cinema pra propaganda do streaming também, sabe? Ele continua o assunto, né? Só passa de uma coisa pra outra. Isso é uma ótima ideia. Isso faz muita diferença, né? Se você considerar o investimento que é feito no filme e no retorno que você quer, porque você negligencia o mercado por 3 meses de não poder vender o filme pra TV, né? Pra TV aberta, pra TV a cabo, pra stream, pra VOD, pra várias opções, porque o filme tem que ficar cravado ali no cinema por 3 meses. Então, os estúdios, eles estão começando a perceber. Já foi percebido quando eles adiaram todos os filmes blockbusters para 2021 ou 2022, né? Eles já pensaram assim, olha, os cinemas reabriram, mas eu não vou lançar meu filme de 200 milhões para ele ser fracasso aqui. Porque eu quero retorno. Se os cinemas não estão... Né? Exatamente. Se os cinemas não estão funcionando 100%, por que eu vou lançar o meu filme correndo o risco dele ser um fracasso? Como o próprio Tenet, sabe? Que não conseguiu ganhar grana nos Estados Unidos, não conseguiu ganhar grana na China. Ele ganhou grana em algumas praças, né, ao redor do mundo. Mas no montante, se você pensar, o Tenet é um filme muito caro. É um filme de 200 milhões, que gastou muito em marketing. Ele ganhar 300 milhões e pouco, é fracasso, entendeu? É fracasso, é um filme do Nolan, né? A impressão de insensibilidade que fica com os acontecimentos atuais, porque você tá, querendo ou não, né, falando para as pessoas, vão para os cinemas agora, todo mundo ao redor do mundo, para assistir Tenet, porque Tenet só existe nos cinemas e esse filme é imperdível. Então, assim, novamente, não sei se é o momento da gente fazer esses grandes lançamentos, e definitivamente as próprias empresas sabem disso, Juras, porque até a própria Warner, que fez esse lançamento de Tenet, a gente já fez várias apostas, né, aqui no próprio Rapadura, que eles vão adiar as outras coisas, vão adiar Mulher Maravilha, já adiaram Duna, muito tempo, inclusive. Então, assim,
Não tem jeito, tá? E não é só esse período de pandemia. A questão pra mim é mais essa, sabe? Eu não acho que a Disney esteja, de fato, querendo acabar com o cinema. Eu acho sim que grandes lançamentos vão ser feitos no cinema. Eu acho que é meio inocente da nossa parte. Não é nem inocente, é mais catastrófico da nossa parte ficar imaginando, né, em cima desse pessimismo que se eles fizessem um filme como Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, esse filme não sairia no cinema. É óbvio que sairia. É óbvio, porque o filme é para ser um acontecimento cultural. Ele é filmado para parecer um grande espetáculo. E a Disney é profissional nisso aí, em fazer espetáculos. Então por que eles largariam a mídia do cinema como um todo para sempre, para contar muitas vezes com a aparelhagem da casa de uma pessoa que às vezes não tem uma TV muito boa, que não tem um som muito legal? Será que eles vão entregar de fato as experiências dos maiores filmes deles ao acaso, assim? Eu acredito que não, eu acho que né, vai variar aí. Acho que o fato é que eles vão encurtar essa janela, sabe? Essa janela vai ser menor, mas não vai ser mais de 3 meses. E eles têm agora o streaming pra lançar. E quanto mais conteúdo tiver no streaming, melhor pra empresa. Ela com certeza ela vai investir mais em lançamentos grandes pro Disney Plus, além das séries, tô falando de filmes mesmo. Que filmes que foram pensados em cinema, eles vão ser lançados em streaming. O próprio Soul, que é um filme que está sendo elogiado, que pode inclusive ganhar indicação em categoria de melhor filme no Oscar. Tá sendo extremamente elogiado e ele vai ser lançado no Disney Plus, entendeu? Então, mas é porque a gente tá agora nesse ano da exceção, né? Eu acho que é porque as pessoas veem Soul sendo lançado no Disney Plus e ficam assim, então os grandes lançamentos da Pixar não vão mais para o cinema. E eu acho que não, a gente não tem como encarar como uma certeza ou então como, né, assim, um sinal real dos tempos, dos próximos anos, que esses grandes lançamentos vão sair no Disney Plus. É só porque esse ano, galera, não tem opção. Mas muda políticas, né, Kátia? Ele muda a política da empresa quando ela considera assim, então vamos focar no streaming, então eu quero, ao invés de ser 60 milhões, eu quero ter 100 milhões de assinantes. E se você fizer um cálculo, 100 milhões de assinantes pagando uma mensalidade, brother, isso é muita grana. E uma grana, Kátia, grana garantida. Porque cinema é risco. Você colocar um filme de 200 milhões no cinema, você não tem certeza de que ele vai dar certo e tudo mais. Essa galera que acha assim, não, vamos aqui gastar 200 milhões porque vai sair. Se lascaram, tem muita gente que se lascou com essa ideia. A própria Disney já, tipo John Carter, gastou milhões pra fazer John Carter, não deu certo. Nossa, o live action agora do Quebra-Nozes. Mano, exato, outro fracasso. Muito errado. E teve que ir pro cinema. É um filme que claramente seria melhor no streaming. Se a gente tá falando de números dos Estados Unidos, que é na verdade o que eles contam pra tomar as decisões, e provavelmente vai passar muito tempo sendo Estados Unidos e agora China, a gente tem uma ideia aí de que as pessoas vão mais ou menos uma vez por mês, uma vez e meia, né, entre 1 e 2 vezes por mês no cinema. Então, por que você precisa lançar tudo no cinema? Sim. E eu falo isso com tristeza no meu coração. Obviamente, todo mundo aqui de dentro do Rapadura ama o cinema e queria que a experiência do cinema se mantivesse como ela tá. Mas essa coisa da gente ficar agarrado ao passado eternamente, né, tentando impedir que o inevitável aconteça, acaba sendo meio que uma tolice, às vezes. E eu acho que o importante é a gente levar a sério quando as coisas saem no cinema. Assim, por exemplo, Duna vai sair no cinema. Não tem como Duna não sair no cinema, cara. Não tem HBO Max que vá resolver a demanda por grandiosidade da experiência daquele filme ali. Não tem. Sim. Assim, mesmo que eu tenha uma televisão enorme, que eu tenha um sistema de home theater, não é a mesma coisa que o cinema, e as empresas sabem muito bem disso. Então acho que ficou colocado aí esse pânico. Foi pensado assim também, né? Exato, foi pensado assim. Mas Mulan, como a gente já falou aqui, é uma coisa muito particular, que teve vários pequenos erros, grandes erros também, e, obviamente, as infelizes coincidências em relação à coisa da pandemia, que já tinha tido premiere, que já tinha saído, que tinha tido crítica, tipo, tudo, sabe? Tipo assim, como é que você adia 2 anos um filme que já tem crítica lançada? Mas eu acho que eles lançaram Soul agora com essa ideia de que a gente precisa continuar movimentando o nosso serviço para ele conseguir novos assinantes e a gente continuar conseguindo filmar outras coisas e fazer outros planos. Nesse artigo que eu li na IndieWire, o colunista falou assim, os negócios, eles não são românticos. E não são mesmo, sabe? Eles não estão pensando nisso, como é bom assistir um filme no cinema, eles querem grana. Onde é que vai dar dinheiro? É no streaming? Eu vou gastar menos e vou ganhar mais? O ímpeto
do cinema, acho que muda, porque se as empresas passam a não ver o cinema como uma primeira opção ou como uma única opção, já que algumas viam o cinema como uma única opção, os streamings eles estão mostrando que, cara, você consegue lançar seu filme e chegar muito mais longe do que lançando no cinema, né? E alcançando um público gigantesco e etc. A gente tem um privilégio muito grande de morar numa capital que tem vários cinemas, mas a galera que mora no interior e não tem esse acesso, a Netflix ela quebra essa barreira, a Amazon quebra essa barreira, Disney Plus quebra essa barreira. Quem que tem filho assim, os pais, né, pai e mãe e tudo, quem é que não vai assinar Disney Plus? Você tem todas as animações da Disney. A criança gosta de ver animação. Cara, acho até possível a pessoa desassinar outros grandes serviços pra assinar o Disney Plus, porque Sim. é uma mão na roda, né? 20 e pouquinhos reais, eu acho que se você pegar pro entretenimento da família e do próprio da filho e filha, é um negócio que todo mundo vai assinar, sabe? E a Disney, ela tá sendo agressiva nisso. Essa decisão de dar preferência ao streaming não é à toa, cara. Ela já disse que não vai ter mais filme Disney na TV a cabo, não vai ter filme Disney em VOD, não vai ter filme DVD. Disney em nenhum outro streaming, não vai ter DVD, não vai ter Blu-ray, não vai ter nada. Se você quiser assistir Disney, vai ter que ser no streaming. Então você vai ter que, né? Ou você vai e assina, ou você dá outros jeitos aí pra poder consumir esse conteúdo. Mas a Disney tá entrando de cabeça nisso. Então não é de se surpreender se filme do universo cinematográfico da Marvel sair no Disney Plus. Não é surpresa se filme do Star Wars, uma trilogia que for feita, saia no Disney Plus e não no cinema. Quando é que a Disney não foi ambiciosa? Exatamente. Seria uma loucura pensar nisso. Mas eu acho, Júlio, que o que vai acontecer é que um filme do Homem-Formiga vai ser lançado no Disney Plus, que o filme talvez da Viúva Negra seja lançado no Disney Plus, Rogue One seja lançado no Disney Plus, talvez não os grandes eventos Vingadores, e tal. né? Essas coisas, talvez não. Assim, eu nem coloco Capitã Marvel, por exemplo, em uma coisa que talvez fosse colocada no Disney Plus, porque também era uma situação muito particular, sendo o primeiro filme de super-heroína da Marvel e tal, que eles estavam fazendo nessa leva dos últimos 10 anos e tal. Então, faz sentido sair no cinema porque é um acontecimento cultural. Mas várias outras coisas, talvez eles tomem essa decisão. E por mais que a gente fique triste, é um caminho que não tem como evitar por muito mais tempo. Mesmo que a gente evite agora, a gente não tem como evitar pelos próximos 20 anos, sabe? Eu acho que a grande discussão do futuro vai ser assim. Eles vão anunciar um filme e a gente vai discutir. Será que esse filme vai sair no cinema ou vai sair no Disney Plus? A gente assiste o filme no cinema e aí fala assim, poxa, esse filme podia ter saído no Disney Plus, né, ao invés de ter saído no cinema, né? Eu acho que vai ser essa grande discussão. E eu fico me questionando se a Disney vai querer colocar realmente por qualidade. Porque senão, aí as pessoas vão pensar o quê? Se for um filme médio pra ruim, sai no Disney Plus. E aí a imagem do Disney Plus fica baixa. Então ela tem que lançar realmente filme bom também no Disney Plus. É o comportamento do consumidor. Assim, se a gente estivesse falando, por exemplo... Vamos dar um exemplo aqui de O Irlandês, da Netflix. Se tivesse saído no cinema, esse filme ia fazer bilhão na bilheteria? Não. Deixa de ser um filme espetacular por isso? Não deixa de ser. E essa é uma boa opção de ir pro streaming. É um filme que chega a muito mais gente, que vira uma coisa muito mais popular, que acaba, assim, rendendo coisas muito positivas pro serviço de streaming. Rendeu, né, Oscar aí pra Netflix. Sim. Não à toa. E eu acho que a Disney Plus tá pensando nisso. Eu acho que é inteligente a gente pensar que dentro de um mercado como esse, cada pequena ação que a gente toma como consumidor é uma coisa que vai impactar no futuro da indústria. Então, se tem um grande lançamento de um filme, sei lá, Vingadores Ultimato nos cinemas, e vai todo mundo pro cinema, e vai todo mundo assistir, e funciona desse jeito, aí a Disney vai entender que isso aqui funciona. E aí ele pega casos similares àquele ali e tenta replicar. Mas vários testes ao longo dos próximos anos, quando a gente puder, de fato, voltar com força total aos cinemas, vários testes vão ser feitos, Júlio. Eu acho que a gente vai passar por uns 5, 6 anos aí da nova definição do que de fato iria pra streaming e iria pro cinema. Eu não acho, como eu falei, assim, eu não imagino um mundo em que Homem-Formiga iria pra outro canto que não pro Disney Plus. Talvez Homem-Formiga e a Vespa, por ter essa grande expectativa de que tivesse uma coisa ligada ao próximo filme dos Vingadores.
talvez fosse legal ir pro cinema, mas ao mesmo tempo talvez fosse legal ir pro Disney Plus, porque essas perguntas serem respondidas lá são coisas que chamam assinantes. Mas então tu tá nivelando por baixo? Tu tá nivelando por baixo como se o stream ele recebesse o conteúdo inferior e o conteúdo superior ele teria que ir pro cinema? Eu acho que vai ser o inverso, Kat. O conteúdo mais marromeno ele vai sair no cinema pra tentar ganhar uma grana além do que ele ganharia no stream. E o conteúdo bombástico ele vai ser priorizado no stream porque a gente tá entrando realmente na era dos streams, em que infelizmente o cinema vai ficar de lado, sabe? Eu não sei. Eu acho que coisas que dependam muito de uma... talvez de um quê a mais de imersão vão sim pro cinema, que seriam, na minha opinião, assim, as maiores coisas, as maiores propriedades, os maiores acontecimentos culturais. Eu acho que eles iriam pro cinema sim, mas eu acho que cada vez mais eles vão colocar coisas muito grandes e muito importantes no serviço de streaming justamente pra não acontecer isso, Juras. Essa ideia de que o bom vai pro cinema, o ruim vai pro streaming, né? Eu acho que eles vão tentar evitar isso aí até... O streaming ser o novo home video, né? Assim, não vai ser essa a ideia. Não, acho que não vai ser essa ideia. Mas a gente vai ver coisas completamente diferentes. A gente fica muito falando assim, vai ser igual como era na época que saía Rei Leão 2, Mulan 2, não sei o que. É até triste comparar Mulan 2 com Rei Leão 2. Né? Mas que tudo saía pra home video. VHS, a gente já imaginava que tinha uma qualidade bem menor do que os outros. A gente fica comparando com isso como se a gente estivesse vivendo hoje em dia uma realidade, até em termos de produção cinematográfica, similar ao que era naquela época. E não, tudo mudou tanto que até os termos comparativos vão mudar também. O que resta pra gente como fã de cinema, como estudiosos da indústria, né, como público principalmente, é esperar pra ver o que vem por aí, porque é isso. Pode ser que a gente não goste, pode ser que a gente goste, mas pra mim a real é que, felizmente ou infelizmente, é inevitável. Mudança é sempre inevitável. Se você pegar os números dos últimos 5 anos, a quantidade de ingressos vendidos em vários lugares do mundo e nos Estados Unidos, e no Brasil mesmo, assim, os números só caem, né? Exceto pro ano passado, que foi um ano atípico, né? 2019, porque teve, né? Poxa, a gente teve Vingadores, a gente teve Rei Leão, a gente teve Coringa, a gente teve muitos filmes que levaram muitas pessoas aos cinemas, né? Mas se você pegar historicamente os últimos 5 anos, a venda de ingressos só caiu. E é uma tendência mundial, porque cada vez mais o streaming se fortalece e mais as pessoas querem a comodidade de poder assistir alguns conteúdos em casa. E ao cinema não é uma coisa barata, né? Se você comparar a mensalidade de um streaming e o ingresso de um cinema, eles acabam se equivalendo assim em termos de valores. Será que vale a pena? O cara pensa assim, será que vale a pena ir ao cinema ou pagar um mês de streaming? Sem falar que você vai pro cinema, aí se você tem transporte, quem vai de carro, aí paga estacionamento, quem vai de ônibus, é grana que você paga, metrô, tudo mais. Aí se você, poxa, eu tô com fome, você passa muito tempo fora de casa, quer comer alguma coisa. Tudo isso encarece a ida ao cinema. Então, se você colocar na balança, acho que as pessoas vão começar a colocar na balança, porque a gente vai ter 3 grandes players trabalhando juntos, que é Netflix, Amazon e Disney Plus, e daqui a pouco HBO Max. Então você tem 4 grandes exemplos de streaming que você vai pensar assim, não preciso mais ir ao cinema para assistir filmes. Ou vou escolher a dedo, assim, tem 30 lançamentos gigantes no ano, eu vou em 2, 3 e tá suave. Falamos aqui, rapaz, se inscreve no nosso canal para você receber mais vídeos e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, joga like e a gente se encontra na próxima. Tchau.